Muito bem, crianças, nós vamos dar início agora ao reconto, né, da história que você assistiu na TV junto com a professora e que tinha o título O Papagaio Real. Aí a gente vai prestando atenção, vocês já prestaram atenção, mas vamos fazer só um resumo para poder responder alguns questionamentos. Então, a história do Papagaio Real se tratava inicialmente de duas irmãs que moravam juntas na mesma casa, né? E uma era mais velha, a outra mais nova. Uma era uma irmã boazinha e a outra era uma irmã bem preguiçosa. E além de ser uma irmã preguiçosa, ela era maldizente, quer dizer, uma pessoa invejosa, ruim. E várias noites seguidas, mas uma delas escutou um barulho de asas, né, e voz de homem no quarto da sua irmã e achou muito estranho. Mas também ficou ouvindo, mas não foi. Mas numa certa noite ela resolveu olhar pela fechadura. Lá no meio do quarto viu, né, uma bacia cheia de água. E vendo essa bacia cheia de água, ela E vendo essa bacia cheia de água, o que ela fez? Ela viu também um papagaio. Ela viu a voz, né? E ela viu um papagaio entrando pela janela. E esse papagaio ia até a bacia, tomava banho. E ao tomar banho, ele se sacudia. Onde caía uma gota d'água, todas essas gotas viravam moeda de ouro, né? E aí, na hora que ele terminava o banho, ele se transformava num príncipe, né? Muito lindo. E apaixonadíssimo pela irmã dela. E ela ficou louca de inveja. Então, ela começou a imaginar o que ia fazer, né? Então, ela ficou imaginando, ela arranjou vidros quebrados. E esses vidros eram transparentes, invisíveis. Quando ela colocou dentro da bacia, colocou na janela onde ele entrava. E aí, quando chegou a noite que ele ia entrar, passou pela janela e começou a se cortar. Quando foi tentar amenizar o sofrimento dele, se molhando na bacia, chegou lá dentro, ainda se feriu mais. E aí, então ele ficou se arrastando pela janela, sangrando. Aí começou a falar para a irmã dela, boazinha, que ele era apaixonado, que ela era uma ingrata, que se ela quisesse ainda ver ele, que só fosse ver ele no reino de Acelose. E assim mesmo ensanguentado, bateu asa e foi embora. E ela ficou desesperada, chorando, sem saber o que fazer, porque ela não conhecia para onde ele ia, não sabia que reino era esse. Então, quando foi, ela discutiu com a irmã dela, disse brigar e tudo. E depois ela resolveu sair de casa e ir embora, deixou a sua casa. Então ela andou por muitos lugares, né? Se empregou em casa, só para poder perguntar, saber de notícias. Mas aí depois ela saía, continuava viajando, se perdia nas florestas, chegava à noite, ela subia numa árvore para dormir e ficar segura dos outros animais, e ela ouvia os pássaros conversando, porque nos contos acontece isso, né? Pássaro fala, porque eles são personagens. Então, eles têm essa participação de falar. E eles falaram do reino, onde era que alguém tinha ido para o reino de Acelós, que o príncipe continuava doente, e que se uma moça que quisesse, aceitasse dar sua vida por ele, furasse seu dedo mindinho e colocasse 3 gotinhas de sangue na boca dele, ele ficaria bom e curado. Então ela foi até que ela conseguiu chegar nesse reino de Acelose. Chegando lá, ela falou para o reino que poderia salvar o filho dele. E aí mas só que em troca ela queria metade do reino para ela. E ele nem pensou, aceitou logo. Então ela entrou, furou o dedo mindinho, saindo as 3 gotas de sangue, colocou nos lábios dele. Logo em seguida, ele abriu os olhos, se levantou da cama e quando viu que era ela, ficou muito alegre, satisfeito, porque
Aí foi logo chamar o pai e dizer que aquela mulher ele já tinha ficado noivo dela, mas tinha acontecido essa maldição. E aí então ele saiu de lá, mas aí só que o rei não gostou, ele não aprovava o casamento, ele não dava o consentimento dele. Mas aí a moça disse assim: metade do reino é meu, se você não aceitar, eu vou querer a minha metade. Inclusive o príncipe entra no meio, vou levar metade de tudo. Mas o rei não queria ver seu filho, né, pela metade, então ele foi e concordou com o casamento. Então o príncipe e a moça se casaram e foram felizes para sempre. É uma linda história, não é verdade? Muito bem. Então, vamos aproveitar para a gente ver os questionamentos, né? Em seguida, eu vou fazer os questionamentos logo depois eu posto. Então, ainda dentro desse questionamento, a gente vai perguntar para vocês em qual local se inicia a história. Onde começou essa história? Onde elas estavam? As duas irmãs. E onde termina? Onde terminou a história? Elas estavam no mesmo lugar novamente? Ou elas já estavam separadas? Então, vocês vão ouvindo a história e vão respondendo. Quem são os principais personagens dessa história? As principais, né? Você vai dar o nome delas aí. Por que aquela ave era chamada papagaio real? Por que ele tinha esse nome, papagaio real? Por que o papagaio real não podia mais visitar a moça que ele considerava sua namorada? Ele não podia visitar ela mais. A moça gostava do príncipe, ou então, melhor dizendo, a moça gostava do papagaio real. Ela gostava dele ou não? Como você sabe disso? O que foi que aconteceu na história para você saber disso, que ela gostava? O que a moça pediu ao rei em troca para curar o príncipe? Você vai dizer lá o que foi. Como terminou a história? Você vai dizer, a história teve um final feliz? A história não teve um final feliz? Tá? Então, você vai organizar as respostas e colocar, tá bom? Tchau, tchau.